Olá, essa é mais uma Pastoral Viva a Esperança e eu quero ler com você Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, que diz o seguinte: Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Nós sabemos que essas palavras de Jesus, elas estão encerrando o chamado Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. Jesus havia reunido os seus discípulos para uma conversa e ele passa a ensinar os seus discípulos a respeito das características que devem acompanhar aqueles que seguem a ele, Jesus. Jesus ele fala a respeito do caráter das pessoas que se encontraram com ele. Por exemplo, ele diz que os seus discípulos são bem-aventurados. Por quê? Porque eles são humildes, eles são misericordiosos, pacificadores, têm fome e sede de justiça. Jesus diz que os seus discípulos são sal da terra e luz do mundo, e que eles não devem buscar vingança, mas devem amar os seus inimigos. Jesus diz aos seus discípulos que eles não devem acumular tesouros na terra, mas acumular tesouros nos céus, e que eles devem confiar na provisão de Deus, porque aqueles que buscam o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça terão tudo aquilo que precisam para viver. Enfim, Jesus passa a ensinar os seus discípulos a respeito das coisas da vida e como nós devemos levar essa vida à luz do Evangelho. E ele termina o Sermão da Montanha dizendo o seguinte: olha, gente, não adianta nada vocês ouvirem tudo isso que eu disse e não colocarem em prática. Porque se vocês ouvirem o que eu disse, guardarem isso na sua mente ou talvez até no coração, mas não viverem isso na prática, vocês serão como uma pessoa insensata que construiu a sua casa sobre a areia. Mas se vocês ouvirem as minhas palavras e praticarem essas palavras, vocês serão como um sábio, como uma pessoa prudente, inteligente, que constrói a sua casa sobre a rocha. Quando eu vejo essa história, essa metáfora dita por Jesus, eu me lembro de uma história que aconteceu comigo na minha infância. Eu morava numa chácara e lá eu brincava com um primo, que é como um irmão para mim, e nós ficávamos sempre juntos lá na chácara brincando, e uma coisa que a gente gostava de fazer era construir cabanas. E um belo dia nós estávamos andando lá pelo quintal e nós encontramos uma janela velha, uma janela sem vidros, apenas a estrutura de ferro daquela janela, muito grande, e nós decidimos usar aquela estrutura como a base para a nossa cabana. Nós fixamos algumas estacas no chão, colocamos aquela base de pé, ela devia medir uns 2 metros de altura por uns 3 metros de largura, e nós começamos a pegar galhos de árvores e colocar lá na nossa cabana, utilizando aquela estrutura que a gente tinha encontrado. E foram alguns minutos de trabalho, suamos bastante para conseguir construir a nossa cabana e, por fim, nós tivemos um resultado muito legal. Aquela estrutura ficou toda coberta por folhas verdes e ficou muito bonita, ficou bem fechadinho como deve ser uma parede. E nós éramos crianças, eu me lembro muito bem das palavras que nós dissemos quando nós terminamos de fazer o nosso trabalho. A gente olhou para aquela estrutura e disse: que da hora! E no segundo seguinte que nós dissemos isso, a nossa estrutura veio abaixo e todo o nosso trabalho se resumiu a um monte de folha e galhos de uma estrutura de ferro no chão. Isso aconteceu porque a nossa estrutura, ela era bonita, ela era muito funcional, porque ela tinha ali os espaços para que a gente encaixasse os galhos. Os galhos que nós pegamos também cumpriram seu papel, eles tamparam a parede como nós gostaríamos, deixou aquilo bonito, mas a nossa estrutura não tinha alicerce. A base onde nós colocamos a nossa cabana, ela era muito frágil, e aí a gente mal conseguiu comemorar o fato de nós termos levantado aquela casa e ela veio ao chão no segundo seguinte. É assim com a nossa vida também. Jesus está nos ensinando que nós podemos construir a nossa vida e conquistar muitas coisas ao longo da nossa caminhada, e um dia isso tudo pode vir abaixo porque nós colocamos
a nossa confiança, nós construímos a nossa vida em bases que não são sólidas. É como se Jesus dissesse o seguinte: olha, você pode ter uma carreira acadêmica muito interessante, pode ter estudado, pode ter conquistado o seu diploma, você pode ter um emprego muito bom, ter uma carreira profissional promissora e muito bem estabelecida, ganhar bem. De repente você construiu uma família bonita, tem filhos saudáveis, o seu casamento vai bem. Parece que tudo que você fez ou tudo que você conseguiu construir ao longo da vida é muito bom. Mas se você não construiu essas coisas na rocha, se você não construiu essas coisas sobre um alicerce seguro, isso tudo pode vir abaixo de uma hora para outra, porque as tempestades e os ventos virão e de repente a base da sua vida não está bem fundamentada. Jesus está dizendo o seguinte: eu, Jesus, ele dizendo, sou a base aonde você deve construir a sua vida. Eu, Jesus, sou a rocha. As minhas palavras, elas constituem esse alicerce seguro onde você pode construir a sua vida. Então, ouça as minhas palavras, diria Jesus, e coloque-as em prática, e as tempestades, quando elas vierem, não poderão derrubar a sua casa. É como se Jesus dissesse o seguinte: olha, gente, eu estou falando para vocês que vocês devem amar os seus inimigos, que vocês devem orar por aqueles que os perseguem, mas se vocês viverem destilando ódio, se vocês viverem buscando vingança, vocês estarão vivendo o oposto daquilo que eu ensinei. E quando vierem as chuvas, pode ser que a casa de vocês caia. Gente, eu disse para vocês, não acumulem tesouros na terra, acumulem tesouros nos céus. Confiem que o Deus de toda provisão vai cuidar de vocês dia após dia, se vocês buscarem em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Mas vocês estão vivendo sempre preocupados com o dia de amanhã, vocês estão construindo os seus castelos, vocês estão acumulando aquilo que eu disse para não acumular, vocês estão vivendo o oposto daquilo que eu ensinei. E quando vierem os ventos e as chuvas, pode ser que a casa de vocês caia. Jesus está nos ensinando que a nossa espiritualidade, ela deve ser uma espiritualidade sincera, que quando nós orarmos, nós devemos orar no nosso quarto secreto, sabendo que o nosso Pai vê em secreto a nossa oração e nos recompensa. Jesus diz, vocês não devem orar nas sinagogas ou nos templos religiosos, a fim de que as pessoas vejam vocês e olhem e digam, nossa, como essa pessoa é espiritual. Não, vivam uma espiritualidade autêntica. Mas Jesus diria o seguinte, vocês estão vivendo o oposto daquilo que eu ensinei. E de repente podem vir as chuvas e as tempestades e os ventos, os rios transbordantes e a casa de vocês pode cair. As palavras de Jesus são muito claras. Quem constrói a sua casa sobre a rocha, e a rocha é Cristo e as suas palavras, quando vierem as tempestades, a sua casa não vai ruir. Essa pessoa ficará em pé. E é interessante que os versículos 27 e 25 dizem que a chuva, os ventos, os rios transbordantes, eles atacam a casa do prudente e a casa do insensato. Ou seja, a nossa vida nesse mundo, ela é muito parecida com a vida daqueles que não consideram Deus na sua vida. A nossa vida nesse mundo, ela está sujeita às mesmas dificuldades que qualquer outra pessoa passa. Mas a grande diferença é, nós estabelecemos a nossa vida ou a nossa casa sobre a rocha. E quando vierem as lutas e as tribulações, a casa ficará de pé. A minha oração é para que a gente consiga colocar em prática essas palavras de Jesus. A minha oração é para que a gente veja quais são as características dos discípulos do Cristo, quais são essas virtudes daqueles que são seguidores de Jesus e que a gente consiga fazer isso na nossa prática de vida diária. E eu sei que sozinhos a gente não consegue. Nós não conseguiremos viver essa verdade sozinhos, mas graças a Deus, porque Ele nos deu o Espírito Santo, o Consolador, o companheiro, aquele que está ao nosso lado e que ao longo da nossa caminhada nos auxiliará a viver essa verdade dita por Jesus. A minha oração é para que a gente construa a nossa casa sobre a rocha. A rocha é Cristo e a sua palavra.
E sabendo disso, sabendo que construindo a nossa casa sobre a rocha, nós teremos um alicerce seguro para quando vierem as tempestades. Minha oração é essa, e eu espero que seja a sua oração também. Que Deus te abençoe e até a próxima pastoral, se Deus quiser.